vamos começar? 1, 2, 3, Um, dois, valendo, três, é isso? Valendo. Caraca. Hoje a gente está começando um episódio que eu sou totalmente a orelha aqui. Eu não vou trazer nenhuma informação. Eu tenho E eu uma tô série de achando que perguntas hoje aqui. o bicho vai pegar, hein? Hoje Porque pelas anotações que eu tô olhando aqui, um grande book. Tem um calhamaço de pergunta aqui, Gil. Tem um grande livro É a ali. CPI do tio hoje aqui. E o cara escondeu o caderninho para eu não colar. É Olha claro. só, Pra não... para as perguntas ficarem com um tom de... Mas eu não sabia o que eu ia peraí, perguntar. mas a gente tem que lembrar que isso aqui não é um podcast de entrevista, tá, Igor? Por favor, então não vem tudo entrevistar bem. a gente sobre isso aí, Não não. tô porque- entrevistando vocês, não. Até bom. porque a gente pode, nós dois, começar a entrevistar você também. Ixi, aí o bicho Hã? pega, mas eu sou editor do vídeo, eu corto. Bem-vindos a mais um podcast, O Que Sei, sobre Tigres e Dragões. Hã? Boa. Já lançamos o canal, a gente tá muito não, né? Muito só. O quê? Satisfeitos com Ah, tá. Satisfeito, sim. o retorno que a gente tem recebido aí dos nossos Amigos da nossa- ouvintes. dos nossos amigos e amigas e amigues ouvintes. Continuem participando, não se esqueçam de se inscrever no canal, acione lá as notificações, o sininho e tudo mais. Compartilhem com os amigos, tá Manda bom? os comentários, sugestões. Exatamente. Tem uma coisa importante, antes da gente começar esse grande bate-papo. Eu tenho percebido que a gente tem tido mais visualizações do que inscritos, certo? Certo. Então tem lá 140, 150, 180 visualizações e a gente tá com 95 inscritos. Então tem gente que tá assistindo que não tá inscrito. E aí? Ou alguém assistiu 5, 6 vezes. O YouTube conta só um view. Ixi, então, gente, se inscreve no canal, por favor. Correto? É isso Continuem aí. assistindo, mas aproveita e vai lá e se inscreve, Se inscreve no no canal. canal. Não custa, é de graça, né? E fortalece a família aqui. Tem que ativar o sininho, hein, gente? Que o YouTube às vezes não manda as notificações, né? É, o YouTube Exatamente. é pilantra. Ah, eu não sei. Qualquer coisa a gente vai pro concorrente azul deles, roxinho. Muito bem, então o papo hoje é falar sobre Ti, Ti. é isso? É, Ti. Ti. Eu fiz uma associação agora que meu pai chamava Altimar, minha mãe chamava ele de Ti. O que é Ah, Ti? agora- Tinha uma novela que chamava Tititi. Sim, mas o Ti... Peraí, agora eu fiquei confuso. Ti é o apelido que minha mãe chamava meu pai. Porque o nome dele era Altimar, ela chamava ele de Ti. Pensei que era Entendeu? Tiago. Ô, Ti. Não. Aí o Márcio lembrou de uma novela chamada... Tititi. Que teve um remake que não era pra ter sido feito, né? Porque a novela já era ruim e o remake ficou pior Não, a ainda. novela não era ruim. Ah, era legal. Tititi não era que tinha o Victor Valentim? Victor Valentim, pô. Não. Tititi foi clássico. Não, foi bacana. Concordo com você, não precisava ter feito o remake. É, né? não. Podia ter Quando deixado faz de novo, a é pior, versão, né? a versão original. Só porque é clássico não é bom. Não significa que é bom. Exatamente. Tá Só bom. dizendo aqui. É a visão de um jovem aqui nessa mesa. Opa, como assim a visão de um jovem? Bom, mas o papo hoje é sobre Ti. 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 Sobre Ti. Você? Ti. Vai lá, solta suas perguntas Não, aí. vamos lá. Primeiro, pra começar, Ti. Como que escreve Ti? Então, a forma romanizada que a gente mais está acostumado a ver Ti é CHI. É o mais popular, CHI, que inclusive é a forma que a gente até às vezes confundem, tem uma confusão danada. Quando a gente vai escrever Tai Chi Chuan, o jeito mais popular no Brasil de escrever Tai Chi Chuan é TAICHI. E muita gente confunde esse CHI do Tai Chi Chuan com o papo que a gente vai ter agora, com esse Ti de ar ou energia vital. Então não tem nada a ver com Não tem Tai- nada a ver. Mas tem uma coisa que Não só tem pra nada a ver. confundir mais o tema. Deixa eu riscar uma pergunta aqui, peraí. Não tem nada a ver. Que já tá era bom? essa do Ah, Tai tá. Chi. Mas tem uma coisa aqui, Gil, pra confundir confundir mais aqui o tema. Que esse CHI do Ti, se você, dependendo da forma que você escreve, certo? No Pinyin, certo? Que é a forma romanizada do chinês. Uhum. CHI pode ser Chi, de comer. Ah, bom, é. Do Aí- jeito que você pronunciar, né? Isso. Aí- E aí vira um problema, né? Se é um chinês falando. Porque você não sabe se ele tá falando eu pratico Ti ou se eu pratico Chi. Se ele pratica... Sou comilão. Ah, Eu pratico comida, comer. Pratico comida. Né? Não, mas é só pra bagunçar o tema só. Então, só resgatando, o papo de hoje é sobre Ti, que pode ser traduzido literalmente como ar ou energia vital. Então a ideia é que a gente faça não, um peraí, papo. peraí. Primeiro, a da escrita. Ah, Tem o A QI escrita, também. isso, a escrita CHI. A que a gente mais
recomenda, que a gente mais defenda que seja utilizado é com QI. QI. Que é como se escreve Isso. no PIN. E por que tem essa diferença? Quem que fez Cara, isso? tem duas padronizações de romanização. Tem uma que a gente chama de Wide Gale, se eu não me engano, que é bem antes da Revolução Cultural. Ó, Agora você mandou antes bem, da né? Revolução Cultural, não sei se é exatamente isso. Mas essa eu desconheço, Então, hein? Tô aprendendo aqui. Tinha, essa... sim, são duas formas de transliteração. Você estudou isso? Não, eu estudei isso ao longo da minha vida. Sei lá, não sei em que momento. Por que você nunca falou sobre isso pra mim? Você nunca me perguntou? Então tem esse jeito que é wide gales, não sei a pronúncia, e tem o pinyin. O pinyin que vem aí. O PIN foi criado Isso, depois da Revolução. exatamente. Foi no processo de abertura da China, né? Exatamente. Então, é uma estratégia do governo chinês de meio que estabelecer para escrita romanizada, a partir do som, aproximar as letras que a gente mais conhece da pronúncia pro mandarim. Então, antigamente, por exemplo, esse ti na forma antiga era com TCHI. Era ti, era meio quase como se eu estivesse falando. É metade de um espirro, né? É, quase isso. Então, a forma que a gente mais usa e mais defende é QI, que é justamente como a gente escreve Qigong, que é Qigong, que é uma prática também. Que é uma prática Mas aí esse QI vem da regra do pinyin. Exatamente. Tá bom? Isso é só uma... Pela fonética, né? Um momento, professor... Como é o professor lá? Pardão? Não. Girafales? Pasquale? Professor Pasquale. Certo? Certo, muito bom. Então, veio do ideograma. Isso. Ah, não. Certo. Tem outra... Deixa eu só fazer um outro paralelo. Aí a gente tem artes marciais como Aikido. Esse Ki, na tradição japonesa, é escrito com K-I. Certo. Tem a mesma intenção, a mesma ideia do sopro vital, energia vital. Mas o ideograma do Aikido, ele é o mesmo do Ti, né? Exatamente. Beleza? Mas Beleza, pode seguir. Não, tá bom. Então vamos pro ideograma. O ideograma significa o quê? Então... O editor, você acha que o editor, não sei se é você o editor, né? Você acha que ele consegue colocar uma fotinha aqui? Ó, vai estar aqui o ideograma, aqui, ó. do ideograma Ti? O ideograma Ele vai tradicional. por aqui, ó. Vai estar em algum lugar. Ah, por aqui? Aqui. Ah, não vai ser aqui, não? Entendi. Então vai ter um ideograma por aqui, tá bom? O ideograma, a versão tradicional do ideograma, mostra em cima. Imagina o seguinte, embaixo, como se fosse arroz sendo cozido, e em cima, sabe o vapor que sai? Quando a gente está cozinhando arroz, e aí vai fervendo a água, vai subindo aquele vapor. Arroz, eu não sei como que é o vapor. Pode ser um vapor do feijão? Pode ser. Se eu tô Não, fervendo aquela uma fumaça- água, pode ser? Pode ser. também? É que você perguntou do ideograma. O ideograma traz embaixo, do lado esquerdo, um ideograma que significa arroz. E em cima, vapor. Então, quando a gente fala de ti, se a gente for pensar associando a essa explicação do ideograma, seria qualquer atividade que a gente faça no nosso corpo que promova esse aquecimento interno. Então a gente pode falar que a ebulição da água... Isso, exatamente, é isso. Então o arroz poderia ser o momento da ebulição da água. Isso, o momento que a água aquece e vai começar a cozinhar o arroz. Então, esse vapor que sai do cozimento do arroz é o que a gente traduz, ou é a maneira mais próxima da gente explicar o ideograma. Muito bom, Tá ainda bom? bem que você está aqui, hein? Então, Entendeu, Jovem Nelson? Entendi, mas Isso assim... é mais ou menos, é uma explicação bem... O que eu acho interessante... Não é superficial, não, mas é uma explicação que introduz o tema. Não, foi vale a bem pena. profundo isso. Vale a pena pesquisar mais. Sim. O que eu acho interessante é essa evolução dos ideogramas que normalmente tem, né? Porque, pelo que eu lembro aqui, os mais antigos, eles realmente parecem os desenhos, Sim, tal, daí sim. eles vão mudando, até que chega numa parte assim que você tem que forçar muito a vista ali para conseguir pra enxergar o vapor né? da água do arroz cozido. E hoje até no método não tradicional da escrita, né, o simplificado, já mudou, né? Já tirou traços do ideograma. Por exemplo, curiosamente, quando a gente pega o ideograma para ti, a versão simplificada, ela não tem justamente esse componente que simboliza o arroz. Não tem. Você vai ter alguns traços que representam o
o vapor, mas não tem esse elemento curioso que é você fazer essa associação, né? De um arroz sendo cozido e ali o processamento do calor e tudo mais e o vapor saindo. E filosoficamente, o que ele traz? Dessa versão simplificada? Não, do ideograma. O que ele significa? Porque sempre tem uma interpretação mais filosófica das coisas, né? Não, acho que filosoficamente, Igor, aproxima a gente dessa ideia de sopro vital, da energia que a gente da energia que mantém a gente vivo. Que no caso deles tinha essa cultura do arroz, tudo mais. Isso, a cultura do arroz e enfim. É como se a gente se fosse fazer uma associação e trazer um papo mais filosófico, seria o seguinte, tudo que para a gente se manter vivo, a gente precisa se alimentar. A gente precisa nutrir o nosso corpo com alimentos. Tá. E a base da culinária chinesa está no arroz. Enfim, boa parte do que a gente consome, ou tudo que a gente consome na tradição chinesa, geralmente o arroz está ali presente, acompanha e tudo mais. E nessa perspectiva a gente precisa se nutrir de coisas que vão dando saúde para a gente. Tá bom? E ao ingerir, seja arroz ou qualquer outro alimento, ou até mesmo líquidos, a ideia é que o nosso corpo vá processando isso e vá dando para a gente cada vez mais condição de se manter em pé, se manter vivo, enfim. E todo mundo tem vamos entrar agora na parte do que é a prática marcial? Pode ser. Pode ser. E como que isso é vinculado, então, nas artes marciais? Cara, ou isso, as artes marciais, de alguma forma, absorveu isso como uma filosofia também? Qual que foi o processo? O que veio antes, entendeu? Acho que nem diria que absorveu como uma filosofia. Na verdade, é algo que é absolutamente natural. Para quem faz Kung Fu, para quem faz Tai Chi, para quem faz o próprio Aikido, já está inserido na dinâmica, no conteúdo marcial, essa ideia de que, ao fazer a atividade, o meu corpo vai ir aumentando levemente de temperatura, e essa temperatura vai nutrindo órgãos e vísceras e células, e vai gerando um pouco aquela ideia do vaporzinho. A gente vai aquecendo o nosso corpo por dentro, e isso vai gerando mais vitalidade, vai dando mais saúde pra gente. Então seria uma espécie do tipo... É como se eu estivesse trabalhando o meu Qi a partir de práticas do Kung Fu, ou do Tai Chi, ou do Aikido. Como se eu estivesse fazendo ali um processo de manutenção do meu Qi. Mas isso que você está falando, eu acho que é muito importante. Porque as pessoas, por exemplo, abordam a gente na escola e falam assim, vocês treinam Qigong? Então, a grande maioria das pessoas, elas fazem essa pergunta achando que a gente treina movimentos específicos de Qigong ou uma sequência específica de Qigong. Para justamente exercitar esse Qi. Isso, boa. Exatamente. Isso existe. Existe rotina, séries. Existe técnicas específicas para isso. Mas qualquer manifestação que você tenha dentro da arte marcial, especificamente chinesa, né, que a gente pratica, qualquer manifestação que você tenha, respiração, movimento, aquecimento interno, isso é um tipo de Qigong. Sim. O que manda muito nesse tipo de exercício é como você canaliza os seus pensamentos e essa respiração diante daquele determinado movimento ou determinada exercício de respiração. Isso é o que diferencia das práticas de outras práticas esportivas? Sim. Por exemplo, se eu falar assim pra você agora, Igor, você sentado aí começa a hiperventilar, que é você ficar fazendo isso daqui. Você vai passar mal, certo? Você vai passar mal, porque você vai hiperventilar, seus batimentos vão aumentar. Imagino que sim. Agora, se eu falar assim pra você, Igor, faz esse movimento. Respira, calmo. Falando de uma maneira diferente, você vai canalizar a sua respiração de uma outra maneira e isso vai reverberar dentro de você de uma outra maneira, como eu acabei de falar no primeiro exemplo, certo? Tá. É tudo respiração. É tudo respiração. Você não deixou de respirar. Só que a forma que você canalizou a sua intenção diante daquela respiração foi diferente, completamente diferente. Então, quando você pratica arte marcial, que você faz um determinado movimento, respirando, pensando em algo, ou no Kung Fu, algo mais ativo, soltando ar, né? Você está canalizando de uma maneira diferente. Então, através dessa respiração,
Você tá tendo uma movimentação energética onde está aquecendo os seus órgãos internos. Só que, acima de tudo, o seu pensamento está direcionando aquela respiração, aquela energia para um foco específico. Certo. Certo? E já que você falou isso que você deu o exemplo do... Então, aí, só para completar, então, assim, isso a gente pode considerar que você pratica Qigong. Sim, toda aula. Uma vez o mestre Zitian, o meu Shifu, ele fizeram essa pergunta para ele num seminário, acho que não sei se foi no Chile ou na Argentina. Perguntaram o que é Qigong. Aí ele, né, ficou meio assim, falou, bom, quem está aqui deveria saber o que é Qigong. Praticantes de Tai Chi devem saber o que é Qigong. E a resposta que ele deu vai bem na linha do que o Márcio está falando aqui. Qualquer atividade que você faça com essa presença e com essa qualidade de atenção e intenção e que promova esse aquecimento interno a partir dos órgãos e das vísceras, pode ser entendida como Qigong. Que é diferente da gente fazer uma ginástica ritmada de academia que você está ali... coordenando a respiração diante de um movimento. O foco entendeu? é outro. Que você está ali com um foco, sei lá, que às vezes é meramente... aeróbico. Meramente Isso. aeróbico ou de atrofiar uma determinada parte do músculo para você, do seu corpo, para você ganhar um pouco mais de Então a gente pode falar de que os beleza praticantes e tal. de Zumba não praticam o Qigong. Olha, Sim e não. Não Sim. intencionalmente. Não intencionalmente. Isso, com a intenção, não. Mas só uma coisa sobre isso que o Gil falou. Existe, sim, técnicas específicas onde você dá um foco maior. Sim. Né? Então, por exemplo, no estilo louva-a-Deus, né? A gente não treina um Qigong do louva-a-Deus, mas a gente treina respirações específicas que está inserida dentro do nosso sistema. Todas as práticas de artes marciais, tá? Isso, eu vou falando todas. Se o professor ele não dá essa indicação para o aluno sobre a respiração, o que aquilo mostra para ele, talvez o professor não tenha o conhecimento disso, né? Mas o aluno está deixando de lado uma coisa fundamental na prática, que é você relacionar a sua presença de corpo, a sua presença de espírito versus a respiração diante do movimento que você vai executar, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um movimento para te derrubar, então eu preciso canalizar a minha força, a minha respiração de acordo com você que está na minha frente. Então eu vou soltar a minha respiração, por exemplo, para me ajudar a canalizar aquela força para deferir um golpe em você. E isso só para me ajudar, né? Ao contrário, talvez a gente vai falar sobre isso, não vou lançar raio e você vai sair voando, não é isso. Mas eu canalizar a minha respiração de acordo com a força que eu vou executar, isso me ajuda muito. E isso é Qigong. Sim, e legal, Márcio, ter falado sobre isso, porque aí eu me lembrei de uma outra coisa que a gente faz bastante no Tai Chi e que aparece também no Kung Fu. A gente tem um outro ideograma, que não sei se a gente vai colocar aqui ou não, mas que tem a ver com Li. E a gente usa, geralmente a gente fala Fa-Li. Fa-Li é como se fosse expressar ou manifestar. E esse Li tem a ver com força. Então, geralmente o que a gente faz no Tai Chi, no começo das aulas, eu preciso desenvolver força. Meu corpo não está acostumado com o Mei Hua, não está acostumado com o Shen Tai Chi. Ele precisa de força, preciso ganhar força, ganhar tônus, para conseguir fazer a movimentação sem ficar com a perna tremendo e conseguir fazer as transições para frente e para trás, ali mantendo um determinado ritmo, seja no Mei Hua ou no Tai Chi. Então, a primeira coisa que geralmente os mestres observam na execução do Tao Lu é se tem Li, se tem força. É o Li do Bruce Lee, não? Não, não. É Li. É Li. Em Pinyin seria Li. Aí depois tem uma outra coisa que vai na linha do que o Márcio falou, que é Fa Jin, que é justamente você, a partir da força que você já desenvolveu e a partir do Qi que você está desenvolvendo no seu corpo, você transforma isso em a expressão, Jin. né? A expressão disso, você coloca para fora. É como se fosse... A explosão. A explosão, exatamente. Isso. Entendi. Exatamente. E Então, existem Que é o Fadin. Fadin, isso é Fadin. Fadin. Então Que tem pode ser lá no videogame tinha uma coisa... o Hadouken. Hadouken. Então, Fantasiosamente seria mais ou menos isso. a gente tem o Fali. Li, que tem a ver com força. Desenvolver força. Tá. E Fadin. E o Fadin é o resultado do Fali com o
Ti. Ti, exatamente. Somos dois, dá o Isso. Fadin. Isso. Certo? Não, mas não tão... assim, né? Não é Mais ou menos. não é uma continha assim tão... Mas é por aí, por aí. É esse caminho. Exatamente. É que na manifestação e na visualização de você olhar alguém, isso é muito profundo. Você precisa ter um olhar para identificar se o seu movimento tem um exercício de ti. Aham. E aí, se você tá com bom fali e se você depois tá expressando Fadin. Entendi. Essa expressão, tudo isso que eu tô falando é uma formulinha, mas que na verdade ela é muito profunda. Sim, Claro. ela Então, leva tá anos simplificando pra Isso, você. isso. Então para você perceber isso, você não tem como você falar assim, e como é que eu faço isso? Putz, Treina. treina. E tudo isso você tem que fazer com relaxamento, né? Não Entendi. pode ser... Entendeu? E aí existem as artes marciais internas e externas, certo? É esse termo? Neijia ou Aijia. Que seria mais ou menos isso. Interiores e Sim, exteriores. na verdade, podemos falar que sim e ao mesmo tempo também não. Tá. A cultura chinesa tem muito disso, né? Porque se você pega o Shen Tai Chi, o Shen Tai Chi, os Taolus expressam as duas coisas. Isso. Tem as duas coisas na linhagem Shen, por exemplo. Então não é só interno. Eu acho que, na verdade, isso o primeiro ponto, eu acho que para isso, é um facilitador para a gente enxergar o que a gente quer praticar. Então eu quero praticar algo mais interno. Então talvez eu vou pro Tai Chi. Quero praticar mais algo voltado para o externo. Então eu vou pro Kung Fu. Mas os dois, eles se misturam. No caso do Shen, ele tem a prática interna, mais voltado para interno, e tem a prática mais externa, onde o estímulo ele é mais Enérgica. Acho que enérgica, né? Ela é mais Pode ser. enérgica. Então, na verdade, o chinês ele não separa muito. Eu pratico Waijia ou Neijia. O que eu sinto às vezes é que o caminho que percorre vai dar num mesmo objetivo. Isso, sim. Só que os caminhos são diferentes. Isso. Mesmo, só para O você, processo de pra você aprendizagem é entender. diferente. numa aplicação marcial de Tai Chi. Tá? Lembrando que Tai Chi é arte marcial. Então você imagina que você pratica algo lento, concentrado, de uma forma a você acalmar seu espírito, voltar-se para dentro, muito tranquilo. Beleza? Ok. Só que na hora que eu vou, talvez, fazer alguns exercícios, né, em dupla, para expressar essa marcialidade, eu preciso colocar aquilo de uma maneira mais enérgica, mais para fora. Mesmo porque tem técnicas que é para você derrubar a pessoa. Então você não vai derrubar ela lentinho. Sim. Você vai expressar uma velocidade, mais força. E aí? Quando eu expresso essa velocidade, essa força, ela é interna ou é externa? Neijia ou Eijia? Fica essa pergunta aí pros nossos Entendeu o que eu tô ouvintes. falando? Certo? Por quê? As pessoas acham que eu pratico Tai Chi. Pô, mas como que eu vou lutar lentinho assim? O movimento. É difícil, né? Não é isso. Não é assim que funciona. Entendeu? E as coisas, elas estão contidas. Lembra sempre do Yin e do Yang. A coisa nunca é 100% só Isso. 100% uma. não existe. Isso. Né? né? Então a gente está falando de artes marciais que Isso. tem as duas coisas. E isso é fundamental, que quando a gente pratica essas artes, a gente não pode só pensar no Yin, no Yang, noite e dia. Entre a noite e dia acontecem milhões de coisas, de transformações. Não é verdade? Exatamente. Acontece um monte de coisa. Então a gente não pode pensar só nisso. Então existe uma transformação ali. Então eu acho que é mais o caminho, porque o que eu vejo é que no Kung Fu, primeiro você... Como que era o Fadi? Fali, Li e Fadin. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. No Kung Fu eu sinto que você entra mais pelo caminho ali da força, da explosão, depois você vai entendendo como que você trabalha o Chi. E a grosso modo, tá? Sim. E no Tai Chi é o contrário. Você primeiro trabalha, de alguma forma, essa energia para depois você expressar ela em movimentos mais rápidos. Acho que sim. Uma boa leitura. Sim, uma boa mesmo porque eu observação. acho que a prática, talvez... Será que eu vou falar besteira? Mas acho que a prática, talvez, do Tai Chi, no início, acho que ela é mais introspectiva. E no Kung Fu, talvez ela é mais
Tipo, copia aí, mano. Vamos aí, vai, bora. Entendeu? E talvez, não sei se é uma fala Pode ser. Não é besteira, não. besteira, se é errado, mas talvez isso que você falou tenha a ver, sim. Agora, e tem uma outra coisa também que é muito... Eu ia dizer já foi mais presente, não, mas ainda é bastante presente. Muitas vezes a gente tem algumas escolas, ou até mesmo alguns praticantes, que se conectam a essa ideia do Qi numa perspectiva muito esotérica, sabe? Muito conectado a imagens ou ideias que... se eu praticar Qigong, se eu praticar Tai Chi... eu vou desenvolver meu Qi, aí eu vou adquirir ali um poder sobrenatural, ou eu vou me conectar, ou vou ver luzes, cores, enfim, e tudo mais. Então tem ainda essa outra vertente que trabalha com o Qi nessa perspectiva. Nem estou dizendo aqui que isso é certo ou errado, tá bom? São vertentes, assim, sérias. Não é uma coisa que o pessoal viu em filme, por exemplo, que é replicar. Você está falando que existem escolas, métodos... Existe escolas e métodos que trabalham com isso de maneira muito sistemática. Bem presente. Assim. Bem presente. E que levam isso bastante a sério. Por exemplo, com exercícios de canalização de energia, capta a energia do universo, a energia do universo entra no seu corpo e aí sai... através das suas palmas, e aí você consegue curar uma pessoa, por exemplo. Com reiki, por exemplo? Como reiki, por exemplo. É uma vertente. Exatamente. Tem gente que faz isso em práticas como o Tai Chi, como o Qigong. Então tem esses caminhos também. E tem o outro caminho, que é o caminho bem fantasioso, né? Que é aquela coisa que a gente até comentou em algum vídeo nosso anterior, que é aquela coisa de um mestre ou um professor que desenvolveu bastante o Qi, e aí o aluno nem encosta nele, ele já derruba o aluno só de botar a mão na frente. Isso não existe. Tem milhares de vídeos na internet mostrando isso. E, gente, não, né? Não. Não? Pô, eu tô treinando. Eu até comentei em um vídeo que eu acredito que a gente pode desenvolver tamanha sensibilidade. Eu acredito que a gente consiga... Qual que você acha que é o limite do Qi, assim, tipo, de desenvolvimento mesmo? Limite? Igor, não tem... Não limite, mas, tipo, alguém que você conheceu ou que você ouviu falar, ou alguma coisa, assim, tipo, de alguém que tem o Qi muito desenvolvido. Eu conheci um... O que essa pessoa consegue fazer? Cara, eu conheci e vi um sensei de Aikido aqui em São Paulo, Ono Sensei. E ele tinha tamanho de desenvolvimento do Qi que ele conseguia fazer essas projeções sem necessariamente pegar tanto no aluno. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi que me impressionou muito, assim. Me impressionou muito. É que a gente vê alguns vídeos no YouTube que é muito galhofa, exagerado, né? como você disse outra vez, a galhofa. Então, não é que não seja possível desenvolver tamanho controle da sua energia e canalizar ela para determinadas partes do seu corpo. Você pode, é possível fazer isso. O problema é que existe um exagero, né? Vira até uma caricatura e aí é questionável. E aí já vi vídeo que o mestre faz isso com os alunos depois. Vai um cara que não é aluno desafiar ele e o cara arrebenta com o mestre, porque não... parece aquele meme do cara... Não funciona, entendeu? Sabe? Então, tem isso também. Como tem também as práticas de Qigong, camisa de ferro, que a gente conhece bem, que é você treina bastante, e aí você canaliza o Qi para determinadas partes do seu corpo. Sei lá, aqui para sua garganta. E aí você, com técnica, você consegue... sei lá, entortar uma barra de ferro. Isso aí é real. Sim, super real. Vocês conseguem fazer? Super real. Não. Agora? É. Você tem uma barra de ferro aí? Tem aí, pode pegar, faça agora. Não, mas só voltando um pouquinho quando você falou sobre a prática do Qigong, essa coisa mais energética, pensando céu, terra. Na verdade, eu acredito que isso é uma manifestação da natureza. Então, a gente nutre de forças da natureza. Então, o alimento, ele vem da natureza. Né? Não é tipo, vem da natureza, né? Então, tem exercícios de respiração que você
capta a energia do céu. Isso, no Tahiti tem bastante. Pega da terra, Sim, sim. bebe a água, né? Então tem uma série de manifestações que são voltadas para a natureza. Como tem práticas específicas de Qigong, que é você imita o arqueiro, né? Fazendo um movimento do arco e flecha. Os próprios estilos de Kung Fu, né? Que imitam animais. Isso. Sim. Mas só uma coisa, para finalizar isso, Uhum. que eu acho que tem pessoas que associam isso a algo voltado mais à espiritualidade também. Tem que estar desconexo. Eu acho que uma coisa é treinar-te voltado com algo mais espiritual, voltado dentro de alguma religião, alguma coisa assim, e outro voltado dentro da arte marcial, junto à natureza. Eu acho que são coisas que eu encaro que é separados. E eu não tenho nenhum conhecimento para falar sobre esse segundo, voltado mais na prática. Um dos princípios dessas práticas é que a gente promova o que a gente chama de integração entre homem, e aí falando homem, mas é ser humano, tá? Entre homem, céu e terra. Então, tudo que a gente faz no Tahiti, no Qigong e até mesmo no Meihua, é nessa perspectiva de manter os pés bem enraizados no chão para absorver tudo que a terra puder te dar, do ponto de vista de nutrição. E do céu, a mesma coisa. Então, a ideia seria fazer essa integração de céu e terra no nosso corpo. Na perspectiva de macrocosmo, trazer para um microcosmo. Seria tipo um conector. Isso, exatamente. Acho que talvez até semelhante um pouco com a yoga, né? A yoga tem uma prática que você pode ir na academia, você faz lá os asanas, né? Que são as posturas, e pratica, e tudo bem. E tem pessoas que têm algo focado mais... Sim. Religiosidade. Existem vertentes. Isso, né? Os seus hábitos alimentares. Então, e no Qigong ele... É mais ou menos essa linha. Entendi. Mas, por exemplo, quando o Ju falou sobre o mestrão lá que solta o raio, o cara sai voando. Eu não vou descrer totalmente, eu vou discordar um pouquinho. Entendeu? Porque eu não posso falar de algo que eu não conheço 100%. Certo? Cara, tem tanta coisa no mundo que quando a gente vê, né? A gente se deslumbra com aquilo. Então eu não sei. Mas o que eu já vi, pessoas que têm um Qi bem... Um tizão, assim. Isso, um tizaço. Um tizaço bem elevado, que só de olhar pra você, principalmente muitos mestres fazem acupuntura, massagem, né? São terapeutas também. Então ele olha pra você, o cara já tá num nível tão elevado que ele olha pra você e fala: meu, você tá com esse problema, você tem dormido bem? E essa dor do estômago que você tá sentindo? E você... Caramba, esse cara tá meio estranho, como que ele sabe disso? Nem tava sentindo dor no estômago agora. Agora eu tô sentindo. Então, na verdade, tem pessoas que têm um nível tão elevado que ele já bate o olho. Então, por exemplo, eu já vi um mestre que uma colega nossa tava com dor no joelho e ele aqui assim, ó, como se fosse um reiki. Pá. E não zerou, mas assim, nossa, caramba, melhorou bastante, entendeu? O cara, talvez, que faz assim, você sai voando, cara, eu não sei. Talvez, lógico, tem muito charlatão que a gente vê. Mas talvez deve ter sim, entendeu? Talvez não nessa proporção. Vocês conhecem alguém? Passa o contato, vamos trazer eles aqui. Sério. Eu faço isso. A gente faz um episódio lá eu na sei academia. Fazer. Eu sei fazer assim de longe e te arremessar. Faz. É sério? É. Agora? Agora? Ai, gente. Melhor não, vai deixar quieto. Não vai zoar esse episódio. Nem tem espaço, vai não tem estragar espaço. o cenário. Não, e eu tô sem minha roupa aqui. Minha sapatilha. Preciso alongar. Minha sapatilha. Então, e aí, Igor, tem um outro lance, por exemplo, sobre o Qigong, que isso eu também já vi, de mestres que praticam um Qigong mais tipo camisa de ferro, algo mais pancada, que os caras levantam determinado peso no testículo. Olha só. Ou levam chutes. Levam um chute no testículo. Vocês já testaram isso? O Gil faz esse. Eu Eu testei, chuto quase ele. morri. Posso chutar agora? Pode. Só se for com energia, né? Só se... Entendeu? E aí, isso tem vídeos na internet, isso é muito sério. E os caras canalizam isso. No Xvideos tem muito... tem muitos vídeos dessa pegada. Não conheço. Não, né? Nem sei o que é. É um podcast novo? É um podcast. Ah. Acessa lá. Por exemplo, tem pessoas que fazem essa manifestação de Qigong mais voltada para arte marcial. Isso eu já vi também. Cara que pisa em caixa de fósforo, ovo, e não amassa e não quebra.
Mas isso aí tem uma explicação científica. Deve ter, mas assim, pô, mas se eu chegar pra você te dar essa explicação agora, você vai conseguir andar sem quebrar? Talvez não, a gente não sabe, mas eu acho que não. Por quê? Ah, porque você não tem o perfil disso. Você faz crossfit, cara. Você levanta 180 quilos, meu. O que tem? O que tem? Você não vai conseguir andar em cima de uma casca de osso sem quebrar. Claro. Mesmo se eu te der... Ó, vamos fazer um desafio? Vamos. Vamos fazer o desafio. Quantos likes era, visualizações lá pra eu e o Gil sair na mão? 10 mil? Ixi. 10 mil. Então vamos fazer o seguinte. 5 mil likes? Nesse vídeo aqui? Não. Pra fazer esse desafio? Sei lá em qual vídeo. 5 100 mil likes? 100 likes. 100 likes? É. Você vai andar na casca de ovo? Se você andar antes e não quebrar, eu ando. Não, aí não. O desafio é pra você. Você tá me desafiando também. Chega com a bagunça, vai. Agora vamos Todo voltar. mundo tem ti? Todo mundo? Todo mundo Sim. tem? Tem. Sim, sim. E, inclusive, na medicina tradicional chinesa, ela encara que o seu Qi, ele já nasce, por exemplo, como se fosse uma barrinha de energia. Ao longo da vida, essa sua barrinha de energia, ela vai sendo consumida. Entendeu? Então, é a sua energia vital, o seu Qi, sua energia. Então, na verdade, quanto mais você tiver alguma prática de Kung Fu ou Tai Chi, qual que é melhor, Kung Fu ou Tai Chi? Tem Segundo que assistir episódio. o episódio. Assiste o 2. episódio lá. Então, quanto mais você praticar Kung Fu, Tai Chi, Aikido, enfim, mais você vai estar cuidando dessa energia. Então, todo mundo tem Qi. A medicina chinesa chama isso de Jin, mas não é o mesmo Jin que eu falei lá do Fadin, Fadin, tá? é É um outro ideograma. É. E não é Jean da Billie Jean. Não. Não. Nem Jin do James Dean. Na medicina a gente chama isso de Jin. Geralmente, vamos chamar de qualidade de Qi. É um outro tipo Eu não de me lembro. Qi. Esse Jin tem a ver com a técnica I Jin Jin? Você lembra disso, do ideograma? Não. Não, Não tem a ver. Também não. Então, esse Jin, olha só que coisa interessante. Isso fica acumulado nos nossos rins e a gente herda isso dos nossos antecessores. Então, quando a gente nasce, Profundo, hein? Bem quando profundo. a gente nasce, a gente traz como se fosse um tantinho de essência de quem nos antecedeu. Fudeu. Meu pai morreu do coração, minha mãe morreu de câncer. Não, mas independente disso, você traz isso em você. E aí, à medida que a sua vida, que você vai avançando na idade, você vai consumindo esse Jin. É. E é isso que faz a gente envelhecer, ruguinhas e tudo mais. As técnicas chinesas, sejam elas corporais ou medicinais via medicina tradicional chinesa, o que elas buscam fazer é retardar esse envelhecimento. Ou fazer o seguinte, fazer com que você conserve mais Jin no seu corpo e não gaste. Por isso que é importante dormir bem, se alimentar bem. Tem uma outra coisa que acho que é bem... para deixar bem simples esse papo todo. Sempre que a gente falar de Qi, pensem no ar. Pensem na respiração. Pensem nessa dinâmica do ar entra, o ar sai. Eu acho que é a forma mais simples Tem um exemplo bom para isso. da gente Um exemplo entender bom é quando o Qi. você te estressa, você tá muito nervoso, alguém te passou e você... deixa eu respirar aqui um pouquinho pra me acalmar, porque senão eu vou pra cima desse cara, sabe? Esse ato é um Qi. Então, se a gente deixar de respirar adequadamente, a gente vai começar a adoecer. Então, uma das primeiras ideias, e a ideia que tem mais conexão com o ideograma, é pensar em sopro vital, energia vital, enfim, é isso que mantém a gente vivo. Aí depois vão ter outras qualidades, outros tipos de Qi, ou outras formas da gente adquirir o Qi. Então, a primeira é por meio da respiração, depois alimentos, o que a gente come, seja, enfim, se você é vegetariano ou não, o que você come. Os líquidos também dão pra gente uma outra qualidade de Qi. E aí tem essas práticas todas que a gente desenvolve, sejam elas mais terapêuticas ou marciais. Então, são formas de você ir mantendo a tua energia vital. E outra coisa bacana de pensar é o seguinte, se a gente pensar, mas como é que eu sinto que o meu Qi tá vibrando, que eu tô legal, que eu tô... E aí eu sempre gosto de usar uma imagem que é o seguinte,
Pode ser no futebol, pode ser jogando, andando de skate, jogando tênis. Tem determinados momentos nesses esportes que você, sei lá, a hora que você chuta a bola de determinado jeito, você sente que o teu corpo inteiro Se movimentou pra... tava naquele encaixadinho ponto. e você deu aquele chute e fala, caracas, que sensação animal que eu senti aqui. Mesma coisa no skate, quando você faz lá uma manobra e aí você cai e tá estabilizado, você fala, legal. Mesma coisa no tênis, você tem um jeito de encaixar a raquete na bolinha, que você usa o corpo inteiro, que aquilo é sensacional. Então, para mim, essas são imagens que me ajudam a sacar o quanto eu tô nutrindo o Qi em mim e como eu tô conseguindo manifestar, que já vai lá para aquela outra ideia de Fali e Fadim. Uhum. Então, e aí a gente até pode falar assim, tem aluno que fala para mim assim que dá barato fazer, não dá barato fazer Tai Chi ou fazer algumas práticas mais de canalização de energia. E eu falo, é por aí mesmo. Você vai muda a sua frequência corporal e você vai sentir uma outra coisa. Vai ter sensações diferentes ali. Tem gente que sente uma certa euforia, alegria, um certo prazer, digamos assim. É um torpor, entumece a pele. Olha só, muito bom. É muito bom praticar atividades que te levem para esse lugar. Você sente o seu Qi? Muito, muito. E isso Você é curioso. sente? Isso é curioso também. Então, não sei o que procurar. Entendi. Mas o Gil dando esses exemplos, eu consigo pensar em momentos que teve alguma esse coisa, estalo, entendeu? Agora, você imagina você conseguir, por meio do Kung Fu ou do Tai Chi ou do Qigong, conservar ou preservar essa sensação de, nossa, eu tô pulsante, eu tô vibrando, eu tô... Isso é muito bom. Claro que a gente tem altos e baixos, né? Se você não dorme bem, fatalmente vai ficar ruim. Ou se você está num dia mais agitado e que você se desconectou muito de você, também isso vai embora. Afetar, então a né? ideia é praticar ou assumir práticas corporais, seja medicinais ou não, que te leve para esse lugar de preservação e de nutrição do teu corpo. Tá Maravilha. bom? Muito bom. Então, exercitem seu Qi, assinem o canal, comentem aqui embaixo. E Deixem sugestão de Dá o like. de temas, dá like. Convidados. dê o like, compartilhe com os amigos, Isso. tá bom? Vamos fortalecer aí a E logo família. tem convidado, hein? Eita. Logo tem convidado. Exatamente. Logo tem convidado. Vai Vai ser chegando a bacana. vacina para todo mundo, então vai ter convidados em breve, certo? É isso aí. Muito bom, muito bom. Valeu. Valeu, gente.